eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje vamos conversar com a Beth Amin sobre saúde da voz e alimentação. A Beth é fonoaudióloga especializada em voz, cantora e compositora. É preparadora vocal do Coralusp, faz preparação e reabilitação vocal de cantores e atores e é formada como fonoaudióloga pela PUC de São Paulo e em Professional Music pela Berklee College of Music nos Estados Unidos. Obrigada por ter vindo, Beth, bem-vinda. Obrigada a você, Flávia. E eu lembro aqui você, para não se esquecer de já deixando o seu like aqui nesse vídeo. E também, se você não é inscrito, você se inscreva aqui no nosso canal, pois tem muita informação boa sobre alimentação, saúde e bem-estar. Bom, Betinha, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é emblemática. Qualquer pessoa pode cantar? Qualquer pessoa pode cantar, na minha concepção. Por quê? Porque eu acho que assim, a gente tem as possibilidades físicas para fazer. Eu acho que algumas pessoas se interessam mais por isso desde a infância, então elas têm uma exposição também à música desde pequena e um interesse maior. Então, para essas pessoas, em geral, é um pouco mais fácil, porque sempre tentou fazer alguma coisa com a voz, cantar e tudo. Algumas pessoas começam isso mais tardiamente. Algumas pessoas têm algumas dificuldades em relação não à percepção auditiva, mas ao processamento do som musical. Então, elas têm mais dificuldades de afinar, de entender o que é um grave e o que é um agudo. Mas mesmo essas pessoas, com a paciência delas e de quem está ensinando, elas podem sim cantar. A escolha por ser um profissional do canto ou não, isso é individual, né? Mas a possibilidade tem. São raríssimas, acredito eu. Em raríssimos casos é mais difícil de você ensinar alguém a cantar se a dificuldade em termos do processamento auditivo for muito grande, né? Uhum. Tem um livro do Oliver Sacks que se chama Alucinações Musicais, que é um livro muito legal. Você já ouviu falar desse livro? E ele ali coloca a amusia, que é uma patologia de pessoas que têm quase que aversão à música, porque o cérebro dessas pessoas não entende a música como um sistema organizado. Então, para ela, tanto faz ouvir um acidente entre um trem e um ônibus, o barulho, como escutar uma orquestra. Aquilo só entra como barulho. Uhum. Então, essas pessoas, inclusive, sofrem muito, porque elas percebem o prazer que a música pode proporcionar às pessoas que conseguem ouvi-la como esse sistema organizado e que para elas não é. Entendi. Então, é muito triste. Só nesses casos raros. Sim. Mas fora isso, eu acho que nunca é tarde até para começar, né? Não, nunca é tarde. Você falou de pessoas que começam a ter uma experiência na infância, mas a gente vê muita gente aí, sei lá, 50 a mais, 60 a mais, começando e tendo descobertas, né? No Coralusp a gente vê muito isso, né? E é muito lindo ver. E é muito lindo ver também como a própria voz, o trabalho vocal transforma a pessoa. Sim, é como se fosse uma terapia praticamente, né? Maravilhoso. É muito, muito. Porque, assim, eu não acredito, eu acho assim, que qualquer coisa que você faça para o corpo, você nunca está fazendo por uma parte, você está fazendo por um todo. Uhum. E por um todo que se relaciona com o universo, né? Então, eu acho que... Eu penso no meu trabalho como fono, como professora de canto, como uma coisa muito integral. Às vezes, a pessoa chega para uma aula de canto ou para uma terapia de voz, tá assim, de repente, quando ela sai, ela está com outra postura. Se abre, né? Sendo que eu não mexi na postura. Eu não falei para a pessoa, fica reta, né? Uhum. Ela vai indo porque precisa recrutar o diafragma e ela percebe que ela precisa ter o alicerce no corpo. Quando você vê, ela está com outra postura. Entendi. É muito legal. Você falou da maneira como a voz... a funcionalidade, né? Que às vezes algumas pessoas não têm noção
de como se dá. Será que dá para você explicar para a gente como que funciona a voz, como surge esse som, Tá. né, diferente de uma batida de trem? Então, primeiro que a voz existe porque existe o outro, né? Então, a voz, ela tem essa... É a função de conexão com o outro, né? Então, para produzir a voz, a gente tem, primeiro, o corpo inteiro, óbvio que eu preciso desse corpo para produzir a voz, mas tem 3 sistemas principais. Então, um respiratório, que inclui os músculos da respiração mais o pulmão. Aí, o fonatório, que é a laringe, que é quem faz o som, as cordas vocais que estão dentro da laringe. E os ressonadores e articuladores. Então, a gente produz o som na laringe, esse som vai ser modificado pela língua, pelos lábios, pelo dente, pelo palato, enfim. E esses 3 sistemas, eles se conectam de uma maneira que não é linear, ou seja, não é porque o ar sai do pulmão, passa pelas cordas vocais e vai para fora. A hora que o ar vem dos pulmões, ele afunila nas cordas vocais, então uma parte desse ar passa pelas cordas vocais, outra parte volta. Aí, quando passa pelas cordas vocais até chegar nos articuladores, também depende do que eu estou produzindo, que sons que eu estou produzindo, uma parte desse ar sai, outra parte fica ali na boca, ou fica comunicando com o laringe e com o sistema respiratório. Então, é um sistema que é bastante sofisticado, tanto para a fala como para o canto. Então, por exemplo, se eu peço para você fazer assim, ó, você vai fazer para mim. Então, para fazer esse simples A nessa nota, com a duração que eu fiz, porque o seu cérebro já percebeu que eu fiz um A longo. Então, tudo isso a gente usa muitas áreas do cérebro para fazer um A. Né? Quanto mais uma letra complexa. Uma letra complexa, com um ritmo que é dado pela música. E tem que ser naquela melodia, não pode ser numa que você inventa. Então, se você está cantando quando olhei a terra dentro, pá, 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 a relação entre as notas tem que ser essa. Porque se eu cantar pá, 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 é outra música. Então, tudo isso são softwares que a gente vai abrindo para poder fazer. Então, quando a gente vai trabalhar com a voz, como professor ou como fonoaudiólogo, muitas vezes o que a gente faz? A gente separa, então a gente separa um pouco essas coisas para você não abrir tantos softwares ao mesmo tempo e você ir treinando a musculatura, né? É meio parecido, entre aspas, com uma academia, né? Então, a gente tem que ter isso. E de uns 20, 25 anos para cá, tanto o ensino do canto como a fonoaudiologia evoluíram muito com a melhoria dos exames de imagem, com o entendimento melhor de como que isso funciona e de como esse órgão, que é a laringe, está conectado com o sistema digestório, digestivo. Então, a gente ouve muito falar de refluxo, né? Estou rouca porque eu tenho refluxo. E, teoricamente, a pessoa fala, por quê? Porque quando você tem o refluxo, né, o refluxo do ácido do estômago para cima, esse ácido, ao passar pela faringe, ele irrita a parte posterior da laringe que está em contato com a faringe. E isso deixa todo o sistema mais pesado, porque inflama, porque fica menos lubrificado, e isso faz com que a voz fique ruim. Então, se eu sou um profissional da voz, na hora eu sinto. Talvez uma pessoa que não fale muito, não sinta. Sinta lá que tem um pigarro, aquilo não incomoda muito, mas para um cantor ou para um ator... Faz toda a diferença, né? É verdade. E falando agora assim, um pouquinho de inflamação, não dá para deixar de falar de voz sem falar de Covid, né? Você tem observado... que a Covid tem trazido alteração na voz das pessoas? Eu acho que é uma alteração sistêmica que acaba interferindo na voz. Eu não tenho conversado muito com vários otorrinos, a gente ficou bastante em contato, né? Existiram relatos de várias coisas, inclusive de paresias, de prega vocal. Mas como a Covid é uma doença sistêmica e que ataca as mucosas de uma maneira agressiva, o que eu observo, tá? Eu não sei
quanto que está sendo desenvolvido cientificamente os estudos de Covid longa ou de pós-Covid, né? Mas a gente observa, os otorrinos mesmo, com quem eu converso, um aumento na procura dos otorrinos por questões de voz ou de nariz, né? Ou de garganta, que não seja com voz, mas como está tudo interligado, para quem é profissional da voz, afeta muito. Então, amidalites de repetição depois da pessoa ter pego Covid, rinites de repetição, sinusites de repetição, gente que não tinha rinite que começou a ter rinite, gente que tem mais episódios de rouquidão que não tinha antes. Então, é uma mistura de coisas, porque também tem, nos primeiros momentos que a gente começou a se relacionar mais com as máscaras, isso para quem é profissional da voz foi terrível. Foi, Porque você teve que adaptar um corpo para uma voz que tinha um anteparo, né? Então, a gente viu coros profissionais ensaiando com máscara. Os coros profissionais tiveram que voltar muito rapidamente às atividades, né? Então, tudo isso afetou. Então, afetou até a posição da cabeça para cantar, porque a máscara... são várias coisas que a gente que a gente foi vendo com o tempo das pessoas relatando. Então, mais problemas de ATM, porque não podia abrir a boca dentro da máscara, porque a máscara restringia. Então, é uma miríade de coisas, né, que foi acontecendo depois da Covid. Verdade. Betinha, fora isso, assim, quais são os sinais que a voz pode dar para a gente de algo que não vai bem com a própria voz? E aí a gente deveria procurar um médico? Rouquidão que dura mais do que 15 dias. 15 dias? Olha só. Mesmo que você fale assim, eu tive uma gripe, tossi muito, porque tossi demais. Eu mesma já tive um pólipo de prega vocal por tosse seca. Óbvio, talvez se eu não fosse uma profissional da voz, porque eu canto muito, eu tava trabalhando no Teatro Oficina, na Roda Viva, eu sou preparadora também deles, e eu cantava com eles, eu era preparadora vocal, fonoaudióloga e cantava, né? Então, eu tinha uma atividade vocal muito intensa. Ou seja, era uma laringe que já estava muito trabalhada, fora a semana inteira trabalhando, dando aula de canto, enfim. E aí, eu peguei uma gripe muito forte, isso foi em 2019. Foi uma sinusite, na verdade, com uma tosse seca de uma semana. Então, eu sentia que estava machucando a tosse. E aí, depois do 5º dia com tosse, eu fui falar, não tinha mais voz. Aí eu fui direto para o otorrino. Ele falou, olha, você tem um pólipo enorme que você fez aí. E aí eu fiquei muito mal e tal. Mas, enfim, eu curei, cuidei super bem. Fui uma boa paciente da doutora Mara Belal, que foi minha fonoaudióloga. E fiquei bem. Então, assim, isso é um recado também para os profissionais da voz. Qualquer pessoa, independente da técnica, da alimentação, pode ter um problema de voz. Por melhor que seja a técnica do cantor. Na vida de um cantor, isso pode acontecer porque a vida é cachorra. A vida é cachorra. E a gente não pode deixar passar, né? Não. Alguma coisa estranha é estranha. Exatamente a palavra. Então, você tem que olhar. Tem que cuidar. Então, se você tem uma rouquidão que dura por mais de 15 dias... Porque, por exemplo, a gente teve agora o mês da voz, né? Em abril. Acabou semana passada. O primeiro Dia Internacional da Voz, que foi criado por brasileiros, otorrinos, fonoaudiólogos brasileiros, a preocupação, à época, eu não me lembro de quando que tem isso, quase uns 20 anos, talvez, era com um número enorme de casos de câncer de laringe que o Brasil tinha. E a ideia era realmente orientar e conscientizar a população sobre o câncer de laringe. Então, o tabagismo, todas as coisas que a gente... Tabagismo, álcool, em primeiro lugar, são as coisas que mais agridem a prega vocal. Né? E é um exame simples de detecção, né? Que é um exame simples. Algumas pessoas podem achar um pouco incômodo, porque tem uma microcâmera que você
coloca pelo nariz ou pela boca. Agora, muitos otorrinos, dependendo do que for, antigamente a gente só tinha aquele espelhinho. Lembra do espelhinho do otorrino? Que ele tinha aquele negócio na cabeça com um espelhinho que ele olhava conseguia olhar suas cordas vocais, pelo menos o aspecto das cordas vocais. A funcionalidade, eu preciso de exames mais sofisticados. De imagem, né? É. Entendi. Betinha, a voz envelhece? Envelhece? Oh! Como, hein? A gente observa, a gente consegue ter uma observação pública pelos cantores, né? Os nossos ídolos, a gente ouvindo a música do início de carreira e hoje você vai olhar essa pessoa cantando e ela não consegue alcançar alguns agudos muda o timbre também. Ela né? envelhece, mas ela, assim como o corpo, se você cuidar dela, ela vai demorar mais para envelhecer. Entendi. Então, do mesmo jeito que eu preciso de uma manutenção, hoje em dia, com 62 anos, eu faço muito mais exercício físico do que eu fazia quando eu tinha 25. Então, ali eu fazia aula de dança 2 vezes por semana, meu corpo estava em cima, meus músculos estavam em cima. Agora, se eu fizer aula de dança e não fizer musculação, eu ferro com o meu joelho. Porque as articulações vão perdendo lubrificação, e a mesma coisa acontece na laringe, os músculos ficam mais rígidos, os músculos ficam mais flácidos, os ligamentos menos elásticos. Então, eu fico com mais dificuldade de ir para os agudos. Sim, eu perco em clareza do meu som. Então, você vai vendo que a pessoa idosa vai ficando com uma voz mais abafada. Tem uma coisa mais abafada. A minha articulação fica mais lenta, porque os músculos também não estão mais trabalhando com a rapidez que eles trabalhavam. Então, tem algumas coisas que acontecem. A gente chama isso de presbifonia, o envelhecimento da voz. Agora, tem uma coisa ótima, gente. Cantar ajuda muito na manutenção dessa voz. Então, as pessoas... A minha mãe tem 88 anos. Ela canta o dia inteiro. Se você liga para ela, você não vai dizer que é uma senhora de 88 anos. Pela voz. Ouvir, né? Se você só ouvir. Se você só ouvir, você não vai dizer. Ela canta muito. Ela mesma reclama. E casa como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, é isso? Não, como que é aquela coisa que você tem um provérbio, né? Eu sou fonoaudióloga, não consigo fazer minha mãe fazer exercício, que ela fala que é tudo besteira. Então é isso. Mas ela faz o dela, gente. Ela faz canta. O dela. Já tá ótimo, né? E Betinha, agora mudando aqui, entrando na seara da alimentação. Existem alimentos ou hábitos que são bons para cuidar das cordas vocais? Então, a gente sabe que tem os ruins. Os ruins a gente já fala de cara, né? Álcool, muita cafeína. Isso no geral, tá? Muita cafeína. Algumas pessoas, por exemplo, que têm intolerâncias alimentares e querem cantar, elas têm que cuidar dessa intolerância. Porque isso pode causar refluxo. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Água, sempre tem que beber. Então, aquela coisa dos 2 litros, né? A gente coloca isso como meta, mas é óbvio que hoje em dia também você vai conversar com o nutricionista, ele vê através do peso do seu corpo, faz lá uma conta de quanto que você tem que beber de líquido. A gente coloca ali entre 1,5 litro e 2, né, para a gente manter a mucosa saudável. Então, uma mucosa que está saudável... Então, para você saber... Então, por exemplo, se o seu xixi é clarinho, você está tomando água suficiente. Se o seu xixi é escuro, está precisando tomar mais água, né? E essa coisa da maçã, porque a gente fala, maçã é bom para a voz. A maçã, ela tem uma astringência que é boa, então só de você mastigar e engolir aquele bolo que é um pouquinho maior, você está trabalhando também com a musculatura, um pouco com a mucosa. Então, poderia ser cenoura, talvez, não sei. Agora, o que é bom o que o Chico Buarque já cantou isso. O que é bom para o dono é bom para a voz. Né? Então, a gente sabe, tabagismo não é bom. Cigarro fora, né? Você já falou álcool, né? Álcool e cigarro são os maiores agressores. E piores, óbvio, né? gente, a gente que vive numa cidade poluída, com os meus cantores, por exemplo, o hábito de fazer uma nebulização ou uma inalação com soro fisiológico,
ele é muito bom. Chegou em casa, o dia está poluído, faz um pouquinho, né? Porque só isso já também você cuida diretamente da sua mucosa. Porque a água, você vai beber, é sistêmico. Ela vai primeiro para a sua digestão e depois vai, né, através do intestino, vai para o sangue. Agora, a inalação é a única hidratação direta que você tem. Então, é como se fosse uma boa limpeza. Tem por exemplo, os otorrinos na Cidade do México, por exemplo, que é uma cidade muito poluída, os otorrinos que trabalham com cantores, eles indicam inalação 2 vezes por dia. Quando chega em casa, que você vai ficar fechadinho em casa. Né? Para dar aquela limpada. Né? Ou quando você vai, por exemplo, cantar num teatro. Geralmente os teatros são sujos, por mais que você limpe. Ácaros. Tem muito ácaro, de todo tipo. Então, é importante que a gente cuide, né? Betinha, tem alguns mitos, até emendando aqui sobre essa questão dos alimentos. Por exemplo, a água gelada é ruim para a voz? É mito ou é verdade? A temperatura. Para mim é mito, sabe? Porque vai depender muito do costume que cada pessoa tem com isso. Se você é uma pessoa que não está acostumada a tomar gelado, aquilo pode realmente te... Eu não podia tomar gelado até me mudar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe... Você entra num lugar, eles falam assim, ice ou no ice? Gelo ou não gelo? Não tem, porque mesmo o não gelo está gelada já. Então, eu tive tanto contato com água gelada nos Estados Unidos que parou de me incomodar. Então, óbvio que vai depender... tudo depende de cada pessoa. Do hábito mesmo, tá? né? Às vezes tem cantores que sentem... Porque se você for pensar no gelo, por exemplo, o gelo. Já ouviu falar de crioterapia, né? Que é terapia pelo gelo. Quando você machuca o joelho numa aula de dança, por exemplo... Primeira coisa que falam para você colocar é gelo. É um gelinho, né? Então, se a gente for pensar assim, teoricamente, uma água gelada, dependendo, se você está cantando, eu, por exemplo, eu não posso. Então, se eu estou cantando, e eu tomo uma água gelada, para mim é péssimo, eu tenho que tomar uma morninha. Tem gente que fala que é bom. Então, assim, vai muito de cada um. Entendi. Eu, como fonoaudióloga, eu sou muito assim, eu espero muitos estudos, as coisas que as pessoas vão... eu sou mais tradicional nisso. O que eu acho, então? Acho que exercícios vocais ainda são um exercício bem colocado. Então, normalmente a gente usa exercícios muito parecidos, né? Com os pacientes, com os alunos. Mas a minha expertise de professora e de fonoaudióloga, eu sei que horas usar, como usar e com quem usar. Pra quê, né? Tá certo. Tá? Existe, por exemplo, essa coisa do rrr, né? Que a gente usa muito. Teoricamente, é um exercício que as pessoas podem fazer desde que elas consigam fazer com facilidade. Porque se a pessoa também fica assim... e não consegue vibrar a língua, ela vai fazer com tensão. Né? Então, existem exercícios que podem ser bons ou não, dependendo de como você faz. É como você vai para a academia. Eu vou fazer um exercício para o meu bíceps. Então, eu já vou lá e já pego um monte... Tem que ser no seu ritmo, né? No seu ritmo. Betinha, deixa só para terminar aqui essa parte. A gente já vai entrar nessa parte de exercício. Só mais uma curiosidade que eu tenho em relação à alimentação, que bastante gente fala, assim. Por exemplo, gengibre, esses sprayzinhos e pastilhas, eles são bons para a voz? Eles, assim, não é que eles não são bons para a voz, né? Eu acho que a pastilha, se ela vai deixar você meio amortecida, ela não é... Nada que te amorteça é bom. Porque você tem que estar com a sua consciência... corporal bem... Então, eu acho que bom para a voz é exercício. E água. Isso a gente sabe. Esse é o que funciona mesmo, né? E aí, você estava falando de exercício. Você acha que... acho que você já me falou uma vez sobre isso. O exercício físico, a musculação, a atividade, ele acaba sendo bom para a voz? Sim. De alguma maneira? Principalmente para quem é profissional da voz. Tá? Porque eu preciso do alicerce do meu corpo. Vamos pensar assim, o profissional da voz, ele usa a voz
é uma voz que sempre ultrapassa essa linha que é a nossa linha da conversação. Ela sempre ultrapassa, né? Se você observar de longe 2 pessoas, você sabe se elas estão conversando ou discutindo. Por que você sabe? Acho que a expressão corporal. A expressão corporal. Então, quando eu vou discutir com alguém, eu já armo o meu corpo. Então, se a gente for pensar que a voz profissional ultrapassa essa linha, ela precisa desse corpo. Porque senão vai ficar rouco, vai se machucar. Imagina um ator que tem que interpretar uma personagem que está gritando. Se eu não usar o corpo... Então, eu fiz um curso com uma preparadora vocal que eu adoro, que é a Francesca Della Monica, uma italiana super inteligente e muito observadora e muito didática. Ela que tem essa ideia, né? Ela dá a linha da conversação. Então, quando a gente é profissional da voz, mesmo que eu tenha microfone, a minha postura é outra. E tem que ser outra. Porque eu estou num palco, a pessoa está me vendo. Então, por exemplo, eu que já sou muito velha de guerra, com 40 anos de profissão, quando entra uma pessoa para mim, seja no coro ou na minha clínica, no meu consultório, pela postura, eu mais ou menos imagino como é a voz. Que interessante. E outra, é óbvio, eu erro, posso errar. Mas, via de regra, a gente acerta. Então, uma pessoa que está com uma postura fechada, o peito fechado, que é mais tímida, você não vai ver um tímido falando com uma voz forte. Não tem. Mas você acha que dá para transformar? Super dá. Essa é a boa notícia, né? Porque a voz profissional, ela é uma coisa que vai além. Beth Amin, profissional da voz, a minha voz é a minha voz de Beth Amin, profissional. A minha voz, ela é múltipla. Ela é multifacetária. Eu posso fazer qualquer coisa com a minha voz. Então, tem um professor de canto, que é o Alfred Wolfson. Eu fiz um curso, fiquei maravilhada também, né? Ele morreu nos anos 60, do século XX. Então, ele falava assim, quando você ouvir um aluno, você não pode ouvir só a voz que sai. Você tem que ouvir todas que estão escondidas. Isso é demais, né? Não é demais? É demais. E todo mundo sabe que pode isso, porque eu me lembro, um dia eu estava andando na rua e um cara tentou me assaltar. E foi tão... não foi nada assim... Eu dei um berro... Premeditado. Não foi premeditado. Eu dei um berro que nem eu sabia que eu era possível de dar aquele berro, que o cara estava na moto, ele quase caiu e ele saiu correndo. Eu falei, gente, que poder, né? Porque ele também se assustou, porque... Por exemplo, você pega um bebê, o bebê, ele é a expressão vocal dele está toda no corpo. E ele não pensa, ele não fala assim, acho que eu vou chorar agora porque eu estou com fome e vou ter que chamar minha mãe. Não é. Totalmente instintivo. O desconforto vai direto para a voz. E a gente perde isso com a vida. Nesse momento do assalto, é isso que veio. Porque o cara me pegou ele estava nas minhas costas. Então, foi muito uma reação de susto, de medo, que foi direto para a voz. E essa voz teve uma potência. Sim. Que foi diretamente ligada a essa emoção que eu senti. E que a gente, por educação... Imagina se tudo que você sentisse, você se comportasse como um bebê. Tem gente até que faz isso. Tem, né? Pois é. Não é? Não ia ser possível a convivência. Mas, quando a gente entra na seara do ator, do profissional, da voz... Precisa desses artifícios, precisa um pouco desse retorno a esse corpo que se expressa. Entende? Muito bom. Então, eu preciso trabalhar o meu corpo. Betinha, você fez agora há pouquinho, eu acho uma coisa que é tão legal para falar, porque é básica. É um exercício... que você diz que é básico, que ajuda qualquer coisa na voz, assim. Como que é fazer vibração, né? Você pode ensinar um pouquinho, uma coisa básica para as pessoas fazerem em casa. Existem exercícios que a gente chama de exercícios do trato vocal semi-ocluído. O que significa isso? Tudo que oferece uma certa resistência na área dos ressonadores, então, canudo, né? Faz com que eu organize melhor esses 3 sistemas, né? O
foi é um exercício que a gente sempre usa. Então, eu pegar o meu um R, e prolongar. Eles só servem se eu consigo fazer isso. Claro. Se a pessoa ficar se matando, então, suave. Tem que ser uma coisa que soe fácil. Ou né? Com o lábio. Agora, o que eu vejo também, trabalhando no Coral USP com muita gente, que tem gente que não consegue fazer nenhum nem outro. Então, também não adianta ficar... se percebeu que ficou difícil, não para force. Você faz. Entendi. Se for difícil, você pode tentar também um... Sabe quando a gente brinca de avião com criança? Ou... que a gente brinca com as crianças também, abelha. Se for fácil. Se for difícil de fazer, daí não é bom, não. Muito bom. Betinho, obrigado. A conversa da gente está tão boa que a gente vai continuar mais um programa. Eu acho que a gente pode pegar como gancho essa frase que você disse do professor, que a gente tem que ouvir... Alfred Wolfson. Ouvir não só a voz da pessoa, mas todas as outras vozes que existem dentro dela. A gente vai continuar falando sobre emoções, a voz e emoções, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira de cantora e compositora da Beth Amin. Beth, muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada a você, Flávia, obrigada a vocês que estão ouvindo. É isso, espero que tenha sido útil, né? Muito bom, foi ótimo, muito, muito esclarecedor. Muito obrigada por ter assistido e aguarde o próximo programa com a Beth Amin. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau.